Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal O Espírito do Evangelho. Vamos aqui fazer juntos mais uma reflexão. E eu tenho uma amiga que ela está relendo um livro que é quase espírita. Vocês devem conhecer, devem se lembrar da época do colégio. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. É um livro que foi escrito inicialmente em 1880 e foi publicado só um ano depois. E ele é um livro quase espírita, porque, como vocês sabem, vocês se lembram, o narrador da obra conta a partir do mundo espiritual a sua vida. Por isso que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. E nesse livro ele faz comentários, na maioria das vezes, pouco edificantes, vamos dizer assim, sobre algumas pessoas que conviveram com ele. Em certo momento do livro, Brás Cubas toca em um ponto muito interessante, destacado até pela minha amiga. Está no capítulo 24, quando ele diz o seguinte: a franqueza é a primeira virtude de um defunto. A franqueza é a primeira virtude de um defunto. Aí ele começa a explicar por quê. Na vida, quando estamos aqui encarnados, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças obrigam a gente a não estender ao mundo as revelações que faz a consciência. Ou seja, nós não nos mostramos ao outro quem nós somos verdadeiramente. Fica só dentro de nós, só aqui na nossa consciência. E aí ele fala o seguinte: dessa maneira, prossegue Brás Cubas, a hipocrisia acaba sendo o quê? Um vício hediondo entre as pessoas que estão encarnadas, na visão dele. Mas na morte ele prossegue: que diferença, que desabafo, que liberdade! Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lantejoulas, ou seja, tirar todas aquelas máscaras, tudo aquilo toda aquela parafernália que nós temos que mostrar para as outras pessoas. Né? Ele continua: puxa, podemos confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser, porque em suma já não há vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos lá no mundo espiritual, nem estranhos. Não há plateia, ele afirma. Portanto, na visão de Machado de Assis, não havendo plateia, logo nós não precisaríamos atuar. Não precisaríamos ser algo que não somos, ou mostrar o que gostaríamos que os outros vissem em nós, mesmo não sendo verdadeiro. Como vimos, infelizmente, essa semana, quando pseudo-cristãos, pessoas que se dizem cristãs, provavelmente se achando terrivelmente cristãos, foram gritar em um hospital lá em Recife contra uma menina de 10 anos, e vocês acompanharam o caso, não vou entrar aqui em detalhes, mas essa moça, essa menina, precisava fazer um aborto previsto em lei, e só conseguiu isso entrando escondida no hospital no porta-mala do carro para fugir da fúria dos, repito, pseudo-cristãos. Uma cena lamentável, digna da descrição de Brás Cubas, infelizmente. E como que nós podemos tirar essa capa da hipocrisia? Eventualmente, não estou dizendo que nós temos isso, mas supondo que, como que nós poderíamos tirar essa capa da hipocrisia? De querer parecer cristão, mas na verdade estarmos bem longe dos ensinamentos de Jesus. E aí nós precisamos pedir ajuda para Paulo, que é o nosso versículo de hoje, para a nossa reflexão. Está lá na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, que ele fala o seguinte: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Em outras palavras, fazendo aqui uma interpretação livre dessa frase de Paulo, seria como que Jesus se comportaria se estivesse no meu lugar? Ou como seria o meu comportamento se eu seguisse de verdade os ensinos de Jesus? Boas questões, não? É um bom exercício esse. A começar pelo fato de que Jesus falava, ensinava e praticava. Mostrava em ações que suas palavras não eram vãs. Não eram no estilo, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não era assim. Tanto que até hoje ele continua sendo uma referência para todos nós. E na época dele, de Jesus, há 2000 anos, óbvio, não existiam os pseudo-cristãos, não existiam ainda. Mas seus antepassados, isso existiam. Os antepassados dos pseudo-cristãos eram os
fariseus, que eram pessoas ligadas à religião judaica e que tinham a missão corporativa de vigiar a população para ver se todos estavam cumprindo rigorosamente os preceitos definidos na lei de Moisés. Também gostavam de plateia e ser reconhecidos, em alguns casos, como doutores da lei. Não por acaso, ao longo dos evangelhos, há grandes embates entre Jesus e os fariseus. Em um desses momentos épicos, está em Mateus capítulo 23. Vale a pena dar uma olhada nesse capítulo 23 em Mateus, em que ele condena as práticas dos fariseus. Vamos analisar aqui um trecho, só para vocês terem uma ideia do que foi esse discurso e reparem como cabe com perfeição nas situações que nós estamos vendo nos dias de hoje. Disse aqui Jesus, falando para a população que estava lá acompanhando seus ensinos. Não imitem as ações dos fariseus, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam no ombro dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Pimenta no olho dos outros é refresco, né? Continua aqui Jesus. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Vejam como eles usam faixas largas na testa e nos braços. Gostam dos lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de que as pessoas os chamem mestre. Tudo isso os fariseus e Jesus fazendo então esse discurso. E ele continua, Jesus continua. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são como sepulcros caiados. Por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e podridão. Assim também vocês, por fora parecem justos diante dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de injustiça, disse Jesus, um dos trechos aqui desse discurso que ele faz lá no capítulo 23 de Mateus. Hipocrisia, injustiça. Como resolver isso? Provavelmente, eu repito aqui, não é o caso de vocês que estão assistindo a esse vídeo, mas nós precisamos redobrar a atenção para não cairmos nessa armadilha, né? Por isso a orientação de Paulo, ela é formidável para nós, para a nossa reflexão. Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Como deve ser o meu comportamento? Como Jesus agiria? E é exatamente sobre isso que Emmanuel, que vocês sabem foi o mentor do Chico Xavier, ele escreve pela psicografia do próprio Chico Xavier, no livro Vinha de Luz, no capítulo No Reino Interior. Um trechinho aqui para nossa avaliação. Auxiliemos e ajudemos a criar um mundo melhor, diz Emmanuel. Se és discípulo do Senhor, ou seja, se nós estamos querendo seguir os ensinos de Jesus, colocá-los em prática, aproveita a oportunidade na construção do bem. Construção do bem. Semeando a paz, colherás a harmonia, diz Emmanuel. Semeando a paz, colherás a harmonia. Já é uma dica muito interessante. Isso vale para todas as questões que nos envolvem na nossa vida, no nosso dia a dia. Semear a paz, para colher o quê? A harmonia. Ensino precioso. Ou seja, sejamos ponderados em nossas atitudes. Não vamos obrigar o outro a pensar e agir como nós queremos. E para isso acontecer, nós teremos que cuidar do quê? Do nosso pensamento e da nossa fala, do que nós estamos falando, ou de como nós estamos nos demonstrando, ou como nós estamos agindo. Tudo isso nós temos que tomar muito cuidado, porque se estivermos fazendo algo que não estamos semeando a paz, nós não estamos realmente seguindo os ensinos de Jesus. Estamos sendo hipócritas. E como nós fazemos isso na prática? Quer dizer, como que nós conseguimos mudar, tomar esse cuidado e conseguir realmente seguir os ensinos de Jesus e aplicá-los em nossa vida? De novo, temos que ir lá beber na fonte de Jesus. Ele tem dois ensinos que são curtos e fundamentais para o nosso entendimento. Amar ao próximo como a nós mesmos. Ok? Então, amar ao próximo como a nós mesmos. E a segunda regrinha, que inclusive tem o nome de regra de ouro, nós já comentamos aqui numa outra exposição. Não façamos ao próximo o que não gostaríamos que fosse feito a nós.
regrinhas formidáveis. Duas pequenas regrinhas formidáveis e que deveriam estar grudadas no espelho do banheiro, na porta da geladeira, espalhadas pela casa, pelo carro, enfim, todos os lugares para nós nos lembrarmos disso. Amar ao próximo como a nós mesmos e não fazer ao próximo o que não gostaríamos que fosse feito a nós. Vamos tentar ser um pouco mais didáticos nisso, e eu acho que quem retratou bem foi o poeta cearense, o Braulio Bessa. Vira e mexe, eu falo aqui um pouquinho da poesia dele, vou falar só um trechinho de uma poesia que ele fez lá no programa da Fátima Bernardes, na TV Globo, que ele comenta aqui sobre essa questão de termos um olhar diferenciado em relação aos outros, né? Então ele fala o seguinte: seja amor, seja muito mais amor. E se mesmo assim for difícil ser amor, não precisa ser perfeito. Vamos cada um no nosso passo, né? Mas se não der para ser amor, que seja pelo menos por respeito. Algo que faltou para esses pseudo-cristãos, entre outras coisas, mas isso aqui foi fundamental. Faltou amor, faltou respeito. Diz aqui o Braulio Bessa: há quem nasceu para julgar e há quem nasceu para amar. E é tão simples entender em qual lado a gente está, o lado que nós gostaríamos de estar, o lado que nós estamos nos esforçando de estar, que é o lado de Jesus. E ele fala: o lado certo é amar. Nem temos muita dúvida em relação a isso, mas é importante nós reforçarmos esses conceitos para nós não vestirmos aqui toda aquela roupa, aquela parafernália, como diz Brás Cubas lá no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Parecemos o quê? Hipócritas, né? Mas voltemos a Paulo, naquele trecho da carta aos Gálatas: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. O espírito Maximilien, pela psicografia da médium Taili André, escreveu o livro Nossa Estrada de Damasco, um caminho para uma nova perspectiva de vida. Um livro muito interessante que vai analisando versículos de Paulo ao longo do livro. E no capítulo Cristo Vive, o espírito de Maximilian está justamente vendo esse versículo de Paulo: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. E ele faz algumas considerações que são muito interessantes. Ele fala o seguinte: o Cristo vive naqueles que deixam seus interesses de lado para pensar nas necessidades do outro. O Cristo vive naqueles que trocaram o egoísmo pela fraternidade e o orgulho pela humildade. O Cristo vive, diz aqui o espírito Maximilian, o Cristo vive naqueles que fazem o bem sem olhar a quem, sabendo que todos nós somos irmãos. E assim, vamos fazer um esforço, vamos nos esforçar realmente, né, com essa reflexão que nós fizemos hoje. Vamos nos esforçar para deixar Jesus viver em nós, mas que Ele possa viver em nós de verdade, sem hipocrisia, sem fingimento. Vamos refletir sobre isso. Muita paz a todos, até a próxima oportunidade. Fiquem bem, fiquem com Deus.